Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Paulo Saldanha e eu estou aqui hoje para passar para vocês mais algumas informações muito importantes para a área de gestão de pessoas operacional, conhecido departamento pessoal, e para você também que atua na área de relação de emprego, seja como empresário, seja como gestor, tudo isso aqui lhe interessa, ok? Não se esqueça, clica aí, se inscreve no nosso canal para receber também notificações sobre novos vídeos, clica aí no sininho, ok? Vamos falar hoje sobre as novas tabelas do E-Social que saíram agora na última versão do manual, versão do manual do E-Social S-1.1, ok? Que já é aquela versão do E-Social simplificado, ok? Vamos aqui com o manual aberto, aqui direto do site do E-Social. Nós temos aqui as tabelas, não é? O manual ele vem completo, com uma série de informações. Vamos mudar aqui nossa tela para vocês verem. Aqui o nosso manual aberto, manual do E-Social, direto lá no site do E-Social. E nós temos aqui, ó, outubro de 2022, a versão do manual veio com algumas tabelas adicionais, ok? Então, a primeira tabela adicional criada nessa versão é essa aqui, ó, 2500, tá vendo? Processo trabalhista, ok? Essa tabela de processo trabalhista, ela é a informação de um processo trabalhista ao qual já teve uma decisão transitada em julgado. Vou voltar aqui, ó, clicar nela. Ó. Este evento registra informações decorrentes de processo trabalhista perante a Justiça ao Trabalho e de acordo celebrado no âmbito das comissões de conciliação prévia, CCP, aquela formada entre sindicato patronal e desempregados, e dos núcleos intersindicais, que é praticamente uma CCP. Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo empregatício, as bases de cálculo para recolhimento e da contribuição previdenciária. Então, essa tabela aqui, ela vai com as informações do processo, informações dos vínculos e das bases de cálculo, ok? Quem vai ter que fazer essa declaração? A pessoa responsável no processo em declarar. No caso, se for uma empresa parte do processo, aquele recolhimento que ela fazia na GFIP, agora ela vai fazer por aqui, pelo E-Social, nessa tabela de processo trabalhista. E aqui tem uma série de regras, que aí é importante quando você tiver um processo trabalhista, a depender do tipo de processo e da decisão que se teve. Se é apenas reconhecimento de alguns direitos, e aí você vai fazer recolhimento, informar o processo, fazer recolhimento das verbas. Se é reconhecimento de vínculos, unificação de vínculos e assim por diante. Tudo isso tem regra aqui nessa tabela. Elas estão todas listadas aqui embaixo. Um processo trabalhista é um negócio muito específico e não é comum para todos, tá? Não vale a pena a gente ficar aqui falando item a item. Mas nós temos outras tabelas relacionadas a processos trabalhistas que foram criadas. Nós temos aqui a primeira, que foi essa 2500, e aqui nós temos a 2501, que é informações de tributos. Então, essa tabela do processo 2500 são informações do processo e das bases, e aqui são informações de tributos decorrentes do processo. Este evento deve ser utilizado para informar os valores do imposto de renda da pessoa física e das contribuições sociais previdenciárias, inclusive as destinadas a terceiros, incidentes sobre a base de cálculo das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos nos processos trabalhistas pela Justiça, acordo celebrado no âmbito da CCP e dos NINTER, os núcleos intersindicais, que foram informados no S2500. Então, você vai ter aqui ó, toda a base de cálculo, toda a regra para os cálculos e das informações. É claro que essa tabela aqui, em geral, vai estar no seu sistema de folha. Você vai poder fazer essas informações por lá para fazer inserção. Ainda não está constando no E-Social Web, já verifiquei, essas tabelas ainda não existem, ok? Também os sistemas de folha, os que eu consultei ainda não fizeram essas atualizações, ok? Então, a princípio,
os sistemas ainda não têm essas tabelas e eu não encontrei no E-Social Web ainda essas tabelas disponíveis para você informar o processo trabalhista. Todas as simulações que eles estão fazendo aqui é a partir de janeiro de 2023. Então, tudo indica que é algo que vai começar a funcionar em janeiro de 2023. Mas fique atento que quando você for recolher parcelas de processo trabalhista, essas também serão feitas pelo E-Social. O objetivo do E-Social é ter todas as informações relacionadas à mão de obra onerosa, mão de obra que gera pagamentos, inclusive de processo trabalhista. Lembre-se, isso aqui não é tabela, essa tabela não serve. Vou voltar aqui para vocês, para vocês verem. E essa tabela não é para processos relacionados a questões de previdência ou regime de previdência própria que estão na Justiça Comum e Justiça Federal. Veja aqui, este evento não deve ser utilizado para a prestação de informações relativas ao processo de trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social e ao regime próprio de previdência, que sejam da competência da Justiça Comum ou Justiça Federal. Então, isso aqui está relacionado apenas a questões trabalhistas para recolhimento das contribuições previdenciárias desses processos e do imposto de renda desses processos. O FGTS vai entrar nesse bolo também, com certeza, ok? Então, vamos ver aqui, mais uma tabela que eu tinha mostrado para vocês, 2501. Aqui foi criada 3500, tá vendo? Para excluir informações de processo trabalhista, então ela não vai ser excluída do 3.000, vai ser excluído pelo 3.500, ok? Tá aqui, uma tabela só para excluir o processo trabalhista. E nós temos também, uma tabela de totalizador, que foi aqui embaixo, 5501, informações consolidadas, 5501, informações consolidadas de tributos decorrentes de processo trabalhista. Se você teve mais de um processo, você pode ter uma ação coletiva contra a sua empresa, e aí você vai gerar isso tudo de uma vez, ok? Claro que esse negócio de processo trabalhista, a depender do tipo de ação, a depender do que foi acordado, do que foi fechado, você consegue ou não fazer para o seu sistema de folha. Às vezes não dá. Tem sistemas muito versáteis, muito abertos, que você consegue fazer alguns cálculos ali de direitos e tal, que você consegue simular essas situações e talvez consiga fazer esses envios com as informações corretas pelo processo trabalhista. Mas eu acredito que muito dessas informações você vai ter que manusear manualmente pelo E-Social Web, porque os processos têm muitas particularidades, ganhou uma coisa, perdeu outra, isso nos processos de folha de pagamento são bem complexos. É claro que tem sistemas de gestão que tem um módulo de gestão de processos trabalhistas, mas não conheço nenhum que faça cálculo de verbas de processo trabalhista. Eu conheço alguns que fazem gestão de audiência, notificar preposto, essas coisas, mas de cálculo geralmente vem da folha. Beleza? E nós temos um aqui, 8299, esse aqui, baixa judicial de vínculo. Esse aqui é quando o próprio Poder Judiciário vai dar baixa. Conceito é o 8299. Trata-se de evento de utilização exclusiva do Poder Judiciário Trabalhista para anotar a baixa de vínculo empregatício nas hipóteses em que o empregador não cumprir a obrigação, não obstante a determinação judicial. Então, aquela baixa que geralmente a Secretaria da Vara faz, da Junta faz na carteira de trabalho, com a carteira de trabalho digital, isso ficou inviável, porque é o empregador que envia informação. Então, eles criaram essa tabela para possibilitar que a própria Justiça faça aquela baixa, porque o empregado depende disso muitas vezes para receber aposentadoria, para o seguro-desemprego e outras coisas. Então, foi criada também essa tabela 8299. Essa aqui eu não sei se está disponível para o Poder Judiciário, o meu perfil de acesso não deixa eu ver, mas eu acredito que ainda não.
mas aí já vai estar fechado o ciclo do processo trabalhista, obrigações da empresa e coisas, partes do processo que a Justiça do Trabalho pode fazer. Lembrando que a Justiça do Trabalho ela faz os cálculos, mas quem declara e paga o INSS são as partes. No caso, quem perde, geralmente o empregador, faz esse recolhimento do INSS, do Imposto de Renda e do FGTS. O FGTS muitas vezes não é recolhido em conta, é pago direto lá no processo, na sentença, não é? Fica só a parte tributária de imposto de renda e INSS que vai para o fisco diretamente. O imposto de renda vai para o fisco e o INSS vai para a Previdência. Mas a parte de FGTS geralmente não é colocada em conta para o cara poder sacar depois, o reclamante poder sacar. Geralmente é liberado o valor para ele receber, já que é um dinheiro dele e não tem outras incidências. Ok? Então não se esqueça, quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista no departamento pessoal, vem para a SAP Cursos, que aqui é seu sucesso. Clique aí, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, quer se consagrar no mercado, especialista no departamento pessoal, especialista no escritório contábil, vem aqui que você vai encontrar o curso para te consagrar no mercado. Um abraço a todos, até a próxima.